Olá, eu sou o Gonçalo Duarte, responsável técnico da Corridas, e neste vídeo vou-vos falar um pouco sobre alguns componentes que fazem parte do vosso kart, explicar alguns conceitos relacionados com esses componentes e, por fim, falar sobre possíveis falhas que podem ocorrer e como solucioná-las. Começando então pelo componente vela de ignição, que é o componente responsável por efetuar a faísca para o início da combustão da mistura. Em todas as categorias, nós permitimos a utilização de duas velas. Da vela NGK9, que é uma vela fria, e a vela NGK8, que é uma vela quente. Chama a atenção para a imagem, onde se pode ver que o número que diferencia a vela 9 da vela 8 é o número existente na primeira linha, onde se lê o GR9DI e GR8DI. Portanto, o que diferencia a vela 9 da vela 8 é o grau térmico. O que é o grau térmico? O grau térmico está diretamente relacionado com o comprimento do isolamento que nós temos em cada uma das velas. Ou seja, a vela NGK8, que é uma vela quente, apresenta um isolamento maior, portanto, vai criar uma maior dificuldade à libertação da energia produzida pelo motor. Portanto, vai manter o motor mais quente. A vela 9 já apresenta um isolamento curto, como se pode ver pela imagem da direita, e, portanto, dissipa facilmente a energia produzida pelo motor, tornando o motor mais frio. Resumidamente, a vela quente, vela NGK8, utiliza-se quando se pretende aquecer o motor em temperaturas ambiente frias. A vela NGK9 utiliza-se quando se pretende arrefecer o motor, geralmente quando está calor. Portanto, um outro parâmetro a ter em conta relativamente à vela de ignição é a abertura do polo da vela, isto é, a distância existente entre os dois elétrodos, entre o elétrodo central e o elétrodo lateral. Quanto maior for esta abertura, maior é a taxa de libertação de energia, o que leva a um aumento da temperatura do motor, a um maior desgaste da vela também, portanto menor durabilidade deste componente, e leva também a uma maior probabilidade de deposição de sedimentos no elétrodo, o que leva ao encharcamento da vela. Portanto, recomenda-se que para a categoria micro e mini não se ultrapasse uma abertura de 1,20 mm e para as restantes categorias, portanto Júnior, Max e DD2, não se ultrapasse uma abertura superior a 1 mm. É o máximo recomendado pela Rotax. No que diz respeito à válvula de escape, atualmente o funcionamento da válvula de escape é eletrónico, pelo que esta abre através de um comando enviado pela centralina a uma determinada rotação do motor. Como tal, tanto na cabelagem antiga como na cabelagem EVO, existe um cabo de massa opcional que permite alterar o momento de abertura da válvula. Este cabo de massa encontra-se, no caso da cabelagem antiga, junto aos bornos da bateria. No caso da cabelagem EVO, esse cabo encontra-se junto ao relé existente por baixo da bateria. Se tivermos este cabo desconectado, o funcionamento da válvula ocorre, no caso do motor Max, às 7.900 rotações. No caso do motor DD2, a válvula abre às 9.100 rotações. Se conectarmos este cabo, o funcionamento da válvula ocorre 300 rotações mais cedo, ou seja, no caso do motor Max, às 7.600 rotações, no caso do motor DD2, às 8.800. Se abrirmos mais cedo a válvula, portanto, se tivermos o cabo conectado, pode ser vantajoso em pistas mais longas, em que pretendemos chegar mais rápido à performance em altas rotações. No entanto, se tivermos uma pista mais fechada, em que pretendemos melhor saída nas curvas e, portanto, melhor performance em baixas rotações, quanto mais tempo tivermos a válvula fechada, melhor. Portanto, um outro parâmetro a ter em conta relativamente à válvula de escape é a medida com que esta fica após ser apertada. Ou seja, a distância, conforme se vê aqui nesta imagem, que vai desde o corpo de plástico até à língua da válvula. Eu recomendo uma medida de 81 mm. Terem atenção que quando se está a apertar a válvula, como o corpo em cima é uma peça de plástico, terem atenção para que o perno da válvula não fure
esta peça. Caso contrário, pode haver problemas no funcionamento da válvula, uma vez que a vedação não está assegurada. Um pormenor a terem atenção é que ao apertar a válvula no cilindro, verificar se ela não fica presa mais de um lado do que do outro, porque pode provocar uma certa inclinação na válvula e prender a língua na cavidade do cilindro. Portanto, prender a válvula ou em baixo ou em cima, e esta depois não irá funcionar corretamente. O que eu recomendo sempre após apertar a válvula de escape no cilindro é com o próprio dedo e através da saída de escape verificar se a válvula está a trabalhar correta, se está solta ou não. Uma outra opção também, e o ideal até é fazer as duas coisas, é com o próprio tubo que provoca o funcionamento da válvula, portanto aquele tubo preto, inseri-lo no bocal assinalado com o número 2 na figura e soprar e ver se a válvula trabalha corretamente. Tem de se ouvir um som metálico, que é o batente da válvula a bater na parede do cilindro. Caso contrário, também pode ser a junta que está a prender a válvula e fazer com que ela não feche por completo. Portanto, reduzir ao curso da válvula, o que também é prejudicial para o funcionamento do motor. Nesta imagem, podemos visualizar o esquema correto de montagem do sistema da válvula de escape. Chama a atenção para a válvula verde, que é uma válvula unidirecional, e portanto apresenta uma seta que tem que estar sempre na direção da válvula magnética, portanto na válvula que faz trabalhar a válvula de escape. Vamos falar agora um pouco sobre o carburador. Só é permitido um tipo de agulha, que é a agulha K57. A variação do clipe da posição da agulha é livre. Recomenda-se como configuração standard iniciar pela posição 3, a meio, e depois fazer o devido ajuste conforme seja necessário. Portanto, passando depois o clipe para a posição 1, para a posição mais acima, geramos uma mistura mais pobre, menos gasolina. Uma vez que a agulha é um componente cónico, a parte mais larga da agulha irá estar inserida no difusor, passando o clipe para a posição 1, o que faz com que passe menos gasolina. Se passarmos o clipe para a posição 5, portanto para a posição mais baixa, fazemos com que a agulha suba e, portanto, a parte mais fina do perfil cónico irá estar inserida no difusor, o que irá permitir uma maior passagem de gasolina e, portanto, enriquecemos a mistura. Quanto ao parafuso do ar, também a afinação é um parâmetro livre. Recomenda-se como configuração standard 1,5 volts. Se fecharmos mais o parafuso, restringimos a passagem de ar por esse canal do parafuso do ar, o que gera então mais gasolina, criamos então uma mistura mais rica. Se abrirmos o parafuso, portanto, libertamos o ar, a passagem do ar, e como tal, criamos uma mistura mais pobre. O nível das boias, no caso dos carburadores de sorteio, está definido por nós, porque encontra-se na cuba, que é uma zona selada. No entanto, vou-vos falar um pouquinho sobre este pormenor para vocês afinarem nos vossos carburadores próprios. O nível das boias é então o que define a quantidade de gasolina que passa para dentro do carburador e é um parâmetro regulável. O ajuste da alavanca das boias é então realizado através da variação da posição da palheta existente por cima da agulha principal do carburador, que é a palheta assinalada a vermelho na imagem. Portanto, se levarmos esta palheta, se levarmos a altura desta palheta, baixamos o nível da alavanca. Caso se baixe esta palheta, os braços da alavanca das boias sobem. Essa variação da altura da alavanca das boias é depois verificada através da peça Rotax com a referência 277-400. Esta verificação tem que ser feita com o carburador na posição vertical, sem a junta da cuba, e o nível da alavanca das boias, nem de um lado nem do outro, pode tocar no perfil desta peça Rotax. Portanto, tem que estar exatamente incluída dentro do perfil que a peça Rotax delimita. Se, ao ajustarmos o nível da alavanca, aproximarmos a alavanca da parte superior da peça Rotax, portanto fazendo baixar a palheta existente por cima da agulha principal, estamos a criar uma mistura mais pobre
porque fechamos mais cedo a agulha principal do carburador, portanto permitimos uma menor passagem de gasolina para a cuba. Caso se faça elevar a palheta, baixamos então o nível da alavanca para uma zona mais próxima da parte inferior da peça Rotax e, como tal, a cuba fecha mais tarde, portanto, há uma maior passagem de gasolina para a cuba e criamos assim uma mistura mais rica. Nesta tabela deixo-vos uma recomendação de carburação feita pela Rotax para a configuração 2020 dos motores das diversas categorias, tanto ao nível das voltas do parafuso do ar, da posição do clipe da agulha, da abertura do polo da vela, do jiggler de máximas e da temperatura do motor ideal para o seu funcionamento. Relativamente ao pickup, queria apenas referir que este componente é o que faz a chamada para o início da ignição através da leitura de uma ranhura existente na cambota. Como tal, se nós fizermos alterar a posição do pickup mais para fora ou mais para dentro através da colocação daquelas juntas do pickup, podemos afetar a leitura deste sinal existente na cambota. Como tal, o que eu recomendo é que nos cárteres mais recentes em que a cavidade do pickup já está maquinada, portanto essa cavidade não apresenta aquele revestimento preto, não é necessário colocar junta no pickup. Nos cárteres mais antigos, em que a cavidade apresenta também o revestimento preto, pode ser necessário retirar as juntas, colocar uma junta ou duas, isso só testando. Portanto, se houver falhas de ignição no motor, começar por testar as juntas no pickup, a necessidade de colocar ou de remover essas mesmas juntas. E assim alterar a posição do pickup para que a leitura seja correta. Falando agora um pouco sobre possíveis falhas que podem ocorrer no vosso kart e algumas recomendações. Portanto, caso não se esteja a utilizar um DD2, o cabo das velocidades, que faz parte da cabelagem da instalação elétrica, deve estar bem isolado. Caso contrário, sempre que fizer contacto, irá provocar cortes na ignição. Uma outra recomendação é nunca esquecer de carregar a bateria, quer seja por períodos de tempo em que não utilizemos o kart, quer seja no final de cada uma das sessões na pista. O ideal é, regressando à tenda, deixar a bateria à carga. Um outro procedimento incorreto que geralmente leva ao encharcamento da vela é colocar o kart nos porta-karts para aquecer o motor. Portanto, o ideal é ver se o motor trabalha na entrada para a pré-grelha. Depois de estar na pré-grelha, pôr o motor a trabalhar o mais perto possível de arrancar para a pista, portanto não ficar parado ao ralenti. Como já tinha referido também, aumentar demasiado a folga do polo da vela também pode levar ao encharcamento da vela, portanto isto são 3 procedimentos que devemos evitar para diminuir o risco de encharcar a vela e, portanto, ter falhas na ignição. Recomendo também colocar uma abraçadeira a prender o cabo que faz a ligação ao cachimbo da vela, prender esse cabo ao tubo do radiador da água, porque assim evita-se vibrações no cachimbo. Recomendo também que sejam utilizados sempre as velas originais Rotax, as NGK, e recomendo a utilização do cachimbo vermelho, que é um cachimbo que tem melhores propriedades de isolamento, principalmente em condições de chuva. Quando se utiliza o saca da coroa de arranque e mesmo quando se aperta a própria embreagem, utilizar sempre os parafusos originais, portanto, ter atenção ao comprimento do parafuso, uma vez que se o parafuso for muito longo, pode vazar o cárter. Quando ligamos também a ficha do cabo do motor de arranque, usar sempre o parafuso original, o pequenino. Um parafuso maior também pode fazer massa e provocar falhas na ignição. Quando existem também cortes de ignição, terem atenção à necessidade de colocar ou retirar a junta no pickup, pode ser um dos motivos pelo qual existem essas falhas. É necessário terem atenção que o motor de arranque também é um componente que precisa de alguma manutenção, nomeadamente a limpeza das escovas, para garantir um bom funcionamento,
e o Bendix também necessita de ser lubrificado para que não encrave. Ao efetuarmos a instalação da cabelagem no kart, tal como o manual do operador recomenda, é necessário colocar algumas abraçadeiras ao longo do tubo de chassi, prendendo a instalação, para evitar vibrações que possam levar à quebra de alguns fios elétricos, nomeadamente nas fichas da bobina e do motor da válvula de escape, necessário prender bem esses cabos que têm alguma tendência a partir. Ao efetuar a ligação da instalação elétrica aos componentes do kart, garantir, no caso da centralina e do pickup, que os conectores fazem um clique quando se encaixa a ficha e assim é que se assegura de que está devidamente montado. No que diz respeito à instalação antiga, o conector do botão de start trazia um gel, uma massa, que é importantíssimo remover para evitar falhas de contacto no botão de start. Nesta imagem podemos ver o processo de limpeza desse conector. Portanto, a imagem mais à esquerda é a fase inicial, portanto vemos que está cheio de depósitos dessa massa. Na imagem central é após a passagem de ar comprimido e na imagem mais à direita é depois do ar comprimido passar também um spray de contactos ou até eventualmente brake cleaner e só assim é que se assegura de que o conector está devidamente limpo para evitar falhas no botão de start. Um outro pormenor a ter em conta é que quando temos uma corrente de transmissão muito esticada, criamos um esforço adicional sobre o rolamento da cambota do lado da embreagem, o que pode fazer com que este gripe. Portanto, temos que ter em atenção deixar sempre uma ligeira folga na corrente de transmissão. No caso dos motores DD2, ao apertar o cardan, apertar os parafusos sempre na sequência conforme a seguinte imagem e no final e os apertar a todos, reapertar outra vez e só assim é que asseguramos que o cardan está bem apertado. Por fim, apresento-vos estas duas máquinas, que estão sempre na área técnica em cada uma das corridas. A máquina da esquerda serve para testar a instalação elétrica, a cabelagem, ou seja, serve para testar que a corrente elétrica chega a todos os componentes elétricos do kart, ou seja, ao pick-up, à bobina, ao motor da válvula de escape. Assegura-se que a corrente elétrica chega lá, portanto despista qualquer possibilidade de existir um fio elétrico partido na cabelagem, não testa o componente em si, ou seja, não significa que a bobina esteja boa, apenas dá para analisar se a corrente elétrica está a chegar corretamente ao componente. Já a máquina da direita é a máquina de testes à centralina, que também é ótima para despistar qualquer problema que possa existir neste componente. Ora, obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Tenho aqui o meu contacto, caso tenham mais alguma dúvida, estejam à vontade e espero ver-vos em breve pelas pistas. Obrigado.